Olá, professor, eu pedi que você abra a sua apostila na página 80. Agora nós vamos falar do que, pessoal? Nós vamos falar de retas que são paralelas e que elas estão sendo cortadas por uma transversal. Sempre que eu trabalho com retas paralelas cortadas por uma transversal, eu acabo tendo o que, pessoal? Eu acabo tendo relações entre os ângulos. Eu tenho ângulos que acabam sendo o quê? Acabam sendo iguais. Ontem nós vimos o que? Nós vimos que ângulos que são opostos pelo vértice, eles sempre são o quê? Eles sempre são iguais. Mas quando eu estou falando de retas paralelas e essas retas são cortadas por uma transversal, eu tenho mais ângulos que são iguais e eu tenho também outras relações entre esses ângulos. Tá ok? As primeiras relações que nós vamos ver, pessoal, são as relações dos ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Então vamos lá. O que são coisas alternadas? São coisas que estão em posições diferentes. Sempre que eu falar em interno, significa que eu estou olhando para os ângulos dentro das paralelas. Quando eu falo em externo, eu estou olhando para os ângulos fora das paralelas. Tudo bem? Então vamos pensar com o professor assim, ó. Quais são os ângulos alternos internos? Quais são os ângulos que estão alternando de posição dentro das minhas paralelas? Nota, ó, vamos começar por quem? Por esse ângulo 3 aqui. Esse ângulo 3 e esse ângulo 5, eles são visivelmente iguais. Eles estão em posições alternadas. Nota, o ângulo 3 está na reta de cima, do lado esquerdo, o ângulo 5 na reta de baixo, do lado direito. Eles acabam sendo iguais e eles estão em posições alternadas. A mesma relação eu tenho entre o ângulo 6 e o ângulo 4, ó. Eles estão dentro das minhas paralelas e estão em posições alternadas. Ângulos que são alternos internos, eles acabam sempre o quê? Sempre sendo iguais. Então, quem são esses ângulos alternos internos, pessoal? Os ângulos alternos internos são o 3 e o 5 e o 6 e o 4. A mesma relação eu posso ter para os ângulos que são alternos externos, que estão do lado de fora das minhas paralelas. Então, olha só, se eu analisar o ângulo 1 e o ângulo 7, eles são ângulos visivelmente iguais. Então, eles são o quê? São alternos internos, eles estão em posições alternadas fora das paralelas. Assim como o ângulo 2 e 8, eles também estão em posições alternadas fora das minhas retas paralelas. Tudo bem? Então, ângulos alternos internos são sempre iguais, ângulos alternos externos são sempre iguais também. Eu acabo tendo também, pessoal, esses caras aqui, que são os ângulos colaterais. O que são esses ângulos colaterais? São os ângulos que, quando somados, eles vão resultar em 180 graus. Então eu tenho os ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos. O que vão ser esses ângulos colaterais internos, pessoal? São aqueles dois ângulos que, quando somados, dão 180. Ou seja, o ângulo maior e o ângulo menor. O ângulo menor e o ângulo maior. Quem vão ser os meus ângulos colaterais internos? Nota, o meu ângulo colateral, os ângulos colaterais internos vão acabar sendo quem? O meu ângulo 6 e o meu ângulo 3, e o meu ângulo 5 e o meu ângulo 4. Nota que se eu juntar os dois, eles acabam resultando o quê? Eles acabam resultando em 180 graus. Eles dão a meia volta. E eu tenho os ângulos colaterais que são externos, que é a mesma situação. Eles estão agora para fora das minhas paralelas. Então nota que vai acabar sendo quem? Acaba sendo o 7 e o 2, né? E eu tenho mais quem? O 8 e o 1. Tudo bem? Os ângulos colaterais, pessoal, eles são aqueles ângulos que, quando forem somados, eles resultam em 180 graus. Sempre é o ângulo menor somado ao ângulo maior. E eu tenho também, pessoal, aqueles ângulos que são correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São aqueles ângulos que eles estão na mesma posição, mas em retas diferentes. Por exemplo, ó, o ângulo 1 e o ângulo 5. Eles são correspondentes, eles são iguais. Por quê?
O ângulo 1 está na reta de cima e o ângulo 5 na reta de baixo, ambos na mesma posição. Quem mais que é correspondente? O ângulo 2 e o ângulo 6, o ângulo 3 e o ângulo 7, o ângulo 4 e o ângulo 8. Então, ângulos correspondentes vão ser aqueles ângulos que eles estão na mesma posição, mas em retas diferentes. E ângulos correspondentes também são iguais, tá? Então, eu sempre tenho que me lembrar do quê? Das relações dos ângulos alternos internos e alternos externos. Lembra, alternos internos estão dentro das paralelas em posições alternadas, em posições trocadas. Alternos externos fora das paralelas e em posições trocadas, tá? Ângulos colaterais internos somados dentro das duas paralelas resultam em 180 e ângulos colaterais externos estão fora das paralelas, somados também resultam em 180 graus, ok? Como é que vão funcionar os exercícios, pessoal? Vai funcionar da seguinte forma, ó. Por exemplo, eu quero saber o valor de x nesse esquema aqui. Então vamos pensar o professor aqui, ó. Eu tenho duas retas paralelas e essas retas elas estão sendo cortadas por uma transversal. Ó, nota que eu tenho as duas paralelas e elas estão sendo cortadas pela minha transversal. O que acontece? Nota que eu tenho o ângulo do 2x mais 12 e eu tenho o ângulo do 40. Ambos os ângulos estão aonde? Eles estão dentro das minhas retas paralelas, eles são internos. E nota que eles estão em posições alternadas, eles estão em posições trocadas. Então eu já sei o quê? Que esses dois caras são alternos internos. O que significa esses dois caras serem alternos internos? Significa que eles são iguais, ou seja, o 2x mais 12 é igual a quem? É igual a 40. Então, 2x mais 12 é igual a 40. Tem uma equação do primeiro grau. Deixa o que tem número de um lado, o que tem letra do outro. 2x vai ser igual a quem? A 40 menos 12. Portanto, 2x vai ser igual a 28. 2 está multiplicando, passa dividindo. 28 dividido por 2, x vai ser quanto? X vai ser 14. Então, basta notar que eu usei o que aqui, pessoal? Eu simplesmente usei a relação dos ângulos que são alternos internos, tudo bem? Nesse caso, eles sempre vão ser o quê? Eles sempre vão ser iguais. Eu igualo os dois valores e resolvo a minha equação, tudo bem? Mesma coisa aqui, ó. Eu posso ter essa situação aqui. Ó, eu quero saber o valor de x no esquema a seguir. Mesmo enunciado, mas agora eu tenho o quê? Eu tenho uma situação diferente. Qual é a situação diferente aqui? Se eu analisar, eu tenho um ângulo menor e eu tenho um ângulo maior. Como eu tenho um ângulo maior e um menor, significa o quê? Significa que esses dois ângulos, eles vão acabar sendo quem? Eles são colaterais internos. E o que nós vimos dos ângulos colaterais internos? Que ângulos colaterais internos, quando somados, resultam em 180 graus. Então, eu vou fazer a soma desse ângulo com esse, ou seja, o 2x mais 10 mais o 3x mais 40 igual a 180. Por que igual a 180? Porque eles são ângulos colaterais internos. Então, fazendo o jogo de sinal, mais com mais é mais com mais é mais. Vou ter quem? 2x mais 10 mais 3x mais 40 igual a 180. 2x mais 3x, 5x. 10 mais 40 que vai dar 50. 5x mais 50 igual a 180. Jogo 50 para o outro lado. Vou ter quem? 5x igual a 180 menos 50. 5x igual a 130. X vai acabar sendo quem? 130 dividido por 5. Nota que o 5 está multiplicando, passa dividindo. 130 dividido por 5, vou ter x valendo 26 graus. Tá? Então nota que aqui nós usamos o quê? Nós usamos a relação dos ângulos que são o quê? Que são colaterais. Lembra que dois ângulos colaterais, quando somados, sempre resultam em 180 graus. Tá? Olha o que diz no exemplo 3. Ó. O exemplo 3 não tem desenho, ele é todo teórico. Mas o que fala ali? Ó? Calcule em x, aliás, calcule em graus o valor de x, sabendo que os ângulos
x mais 25 e 6x mais 85 são colaterais internos. O que significa dizer que dois ângulos são colaterais? Significa dizer que esses dois ângulos, quando somados, resultam em 180 graus. É a mesma relação usada aqui no exemplo 2. Então nós vamos ter o que, pessoal? Vamos ter a resolução da equação. O primeiro ângulo é x mais 25 e o segundo ângulo é 6x mais 85. A soma dos dois dá 180. Aplicando a regra de sinal, vou ter o que? X mais 25 mais x mais 85 igual a 180. Juntando os meus termos semelhantes. 1x mais 6x, 7x. 25 mais 85, 110, igual a 180. Passa o 110 para o outro lado. 7x igual a 180 menos 110. 7x igual a 70. 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser quem? 70 dividido por 7, portanto, x acaba valendo quanto? X acaba valendo 10, tá? Então, se algum exercício for completamente teórico como esse, você vai cuidar o quê? As relações, se eles são ângulos alternos internos, eles são iguais. Se eles são ângulos alternos externos, eles são iguais. Se eles são ângulos colaterais internos, somados dá 180. Se eles são ângulos colaterais externos, somados, eles resultam também em 180 graus, ok? Pode acontecer também de você ter o ângulo entre as duas paralelas. Esse tipo de exercício aqui ele tem um esqueminha para resolução. O que você vai fazer? Nota que eu tenho um ângulo dentro das minhas duas paralelas e eu tenho outros dois ângulos de base aqui. Tudo bem? O que você vai fazer? Você vai passar uma nova paralela, tá? Passando no vértice desse ângulo interno. Tudo bem? E o que acontece, pessoal? Esse vértice, essa nova paralela, ela vai dividir esse ângulo em duas partes, não necessariamente em duas partes iguais, tá ok? E o que acontece? Nota que agora eu fiquei o quê? Eu fiquei com três retas paralelas e eu vou precisar analisar o que agora? Eu preciso analisar quais são as relações entre os ângulos existentes aqui. Eu posso começar de cima para baixo, olha só. Eu tenho a paralela azul e a paralela de cima. Tu concorda que esse ângulo 20 e esse ângulo aqui em cima formado entre a minha reta azul e esse pedacinho aqui, eles acabam sendo ângulos que são correspondentes? Eles são correspondentes, eles acabam sendo o quê? Eles acabam sendo iguais. Ou eu posso me lembrar também do quê? Que o ângulo oposto pelo vértice ao 20 vai ser quem? Esse próprio 20 aqui. E esses dois caras são alternos internos. Se eles são alternos internos, eles também são iguais. Então eu já sei que esse pedacinho aqui de cima mede 20 graus. Mesma relação que eu tenho aqui embaixo, 30 graus e esse ângulo aqui de cima. Se eu analisar essa paralela e essa, esses dois ângulos são alternos internos. Se eles são ângulos alternos internos, eles acabam sendo iguais. Então eu tenho que esse pedaço aqui de baixo vai valer quanto? Vai valer 30 graus. Portanto, a soma desses dois ângulos, do 20 mais o 30, vai resultar em quanto? Em 50. Ou seja, esse ângulo x aqui vale quanto? Vale 50 graus. Por quê? Por causa da passagem dessa nova paralela criada aqui. Toda vez que eu tiver um ângulo entre duas paralelas, eu vou criar essa paralela base nova, tá? Mesma coisa aqui, para nós finalizarmos, último exemplo, eu tenho a mesma situação, eu tenho um ângulo dentro das minhas paralelas. O que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou traçar uma nova paralela aqui, tudo bem? Então, analisando essa parte aqui de cima, eu sei que esse ângulo e esse são o quê? São correspondentes. Ângulos correspondentes são iguais. Então, esse ângulo e esse medem 75 graus. Esse pedacinho aqui mede 75 graus. E o que acontece, pessoal? Esse pedacinho aqui de baixo, ele alterna interno com quem? Com esse pedacinho aqui embaixo também.
Álvaro, como é que eu vou descobrir esse pedacinho aqui de baixo? Ó? Nota que eu tenho esse pedacinho aqui de baixo como sendo quem? Como sendo esse pedacinho aqui, ó, que está em branco. Se essa volta aqui mede 145 graus, para fechar 180 graus falta quanto? Falta 35 graus. Cá está, ó. Então fechei os 180 graus. Se esse ângulo é alterno interno a esse, ou seja, o que vai acontecer? Esse ângulo e esse são iguais. Se eles são iguais, esse pedacinho aqui de baixo vai medir quanto? Também vai medir 35 graus. Então nota que eu tenho a parte de cima medindo 75 e a parte de baixo medindo 35 graus. X vai acabar sendo quem? A soma do 35 com o 75, que vai dar 110 graus, ok? Te aconselho a assistir novamente a aula caso você tenha ficado com alguma dúvida, tá ok? Assista também os vídeos de apoio que vão ser postados junto com a aula de hoje, tá? Na segunda aula serão liberados os exercícios da apostila que devem ser feitos e encaminhados, tá ok? Gente, não esquece que a resolução dos exercícios é também instrumento da tua avaliação, beleza? Então, até a próxima!